Entrando no ar o programa Paraná Afro para vocês, com vocês, nessa tarde de quarta-feira, dia 14 de maio, o dia após 13 de maio, o dia seguinte. E nada mais, nada menos, quem está aqui hoje conosco, conforme prometido, é o nosso grão-mestre Dom Filó, né, da Cutne TV, a maior referência negra da televisão brasileira, do audiovisual nacional e internacional, né, que veio falar aqui para os 11 milhões, né, e 750 mil habitantes do estado do Paraná, sendo, né, 4 milhões de afrodescendentes, falando para todos nós, em especial a população afrodescendente, onde tivemos o Memorial 13 de maio, uma comemoração, não mais um evento que trouxe a memória dos 50 anos das ações afirmativas e de personalidades sociais, empresariais, judiciais, né, gestores públicos, né, e de vários movimentos sociais. Foi uma grande celebração que fizemos ali no Teatro da FEComércio, né, junto com a estrutura e os braços da FEComércio, na pessoa do nosso, então, presidente Darcy Piana, né, atual vice-governador do estado do Paraná, que esteve ali prestigiando, fazendo a abertura do evento, e, lógico, os nossos patrocinadores ali como o BRDE e a presença do presidente do BRDE, o doutor Renê Garcia, doutor em economia, né, uma das raridades, né, pela UFGV, mas, enfim, estava ali conosco o BRDE apoiando e demonstrando as políticas de ações afirmativas, né, que têm sido realizadas no estado do Paraná. E conosco também naquele dia, patrocinando ontem o Grupo Uninter, né, o professor Wilson Pickler, que fez questão, né, e teve a honra de conhecer Dom Filó, e essas pessoas contribuíram ali para a realização e todo o processo logístico do evento, né, pessoas, caravanas que vieram, comunidades quilombola, né, de todos os cantos do estado do Paraná, que tiveram ali, comunidades de terreiro, os mestres de capoeira, né, celebridades, artistas, atletas, né, cidadãos negros e brancos, juntos ali, integrados, né, visando o 13 de maio e nos trazendo uma reflexão. Também não poderia deixar de mencionar aqui, né, a Castromac, né, uma empresa de terraplanagem que também foi decisivo ali conosco para apoiar esse evento, e a presença também, que eu gostaria de destacar, o secretário, né, Claudinei, o primeiro secretário quilombola da região metropolitana, né, do estado do Paraná, aqui na capital, né, ao redor de Curitiba, que esteve conosco, vários prefeitos, vereadores, o nosso vereador Nicolau, lá de Ivaí, um abraço para a comunidade quilombola de Ivaí, Contendas, Porto Amazonas, Curiúva, né, e por aí vai, Guaíra, vai embora. Se eu falar aqui, ficar falando, o programa acaba. E também registrar aqui o programa, a participação, né, do então presidente, o nosso doutor Flávio Furlan, o presidente da FACIAP, também, que a FACIAP foi um grande parceiro, acreditou no nosso projeto, né, o doutor Furlan, né, uma celebridade, né, magnífica, que esteve ali com a sua família, prestigiando enquanto presidente da FACIAP, a Federação, né, das Associações Comerciais do Paraná. Esses foram os grandes parceiros do Instituto Afro-Brasileiro. Sem mais delongas, eu estou aqui com o Dom Filó, o grão-mestre, né, se a gente usar essa titulação, lógico, ela tem, né, N considerações. Do meu lado, à minha frente aqui, o doutor Douglas, né, um especialista na área de direitos humanos. Do outro lado, outra fera, na área criminal, do direito da igualdade racial, em crimes raciais, doutor Ivan Camargo, né? E aqui, ao redor, a jornalista Yasmin, né? O nosso Angelino, a companheira Manuele da comunicação também, a Adri que está saindo, a Maísa que está aqui, né? A galera que está nos assistindo aí, o pessoal, o nosso diretor em especial vai ficar aqui hoje plantado junto conosco, né, participando aí do evento, e toda a comunidade que está nos assistindo nesse exato momento. Nosso muito obrigado pelos canais, principais canais, YouTube, né, Facebook,
TikTok, Instagram. Venha conosco. Não vou demorar. Dom Filó, já abre o programa. É com o senhor que a bola começa. Bem, eu só quero agradecer, dar boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores, está aqui no programa Afro Paraná, em especial na Rádio Paraná Oficial. É um grande prazer de volta aqui a Curitiba e agora já neste ano, né, já indo para outras áreas mais distantes aqui do centro e sempre com muito prazer e sempre sendo muito bem recebido, muito feliz com todas as ações que estão sendo definidas e sendo orientadas, né, celebradas e contínuas dentro do Estado. Portanto, parabéns, professor Alexandre, doutor Ivan, doutor Douglas, que aqui está comigo dividindo essa mesa. Enfim, estamos aqui, vamos falar. Isso é muito bom. Doutor Douglas, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, principalmente diante dessa entidade, dessa sumidade tão forte, tão essencial para a nossa sociedade, Dom Filó. Obrigado, professor Alexandre, doutor Ivan. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma tarde muito proveitosa, de muita conversa boa. E muito, muito importante a gente mencionar, né, um dia depois do 13 de maio, o que sobrou para nós. Acho muito legal essa tarde aqui, a gente está aqui para conversar sobre isso também. Doutor Ivan Camargo, o nosso guerreiro incansável, né, eu acho jurídico, implacável na promoção da igualdade racial. Você racial. que nos ajudou ali a concluir o evento, doutor Douglas, que também foi um dos homenageados, e falar que o Dom Filó, vindo para o nosso estado, para a região sul, ele é um marco na questão da realização do maior evento da população negra, né? Agradecer aqui a direção do programa Paraná Oficial, através do seu xará Alexandre, que foi memorável ontem também, e dizer que Dom Filó ele faz um marco não só na nosso símbolo de resistência, mas também pela história dele, do que ele representa para a comunidade latino-americana. Não vou nem falar do país nosso, latino-americano. Não tenho dúvida, talvez, se nós tivéssemos, assim, hoje mesmo com a dimensão que é o país, e conseguisse elencar para toda a população do Brasil, não só o que é e quem é e o que representa Dom Filó, tenho certeza que a comunidade negra toda seria muito honrada e dizer que Dom Filó não só é um ícone, mas eu diria, como reiterando onde falei, seu contemporâneo Agenor, ele vai além do nosso Zumbi dos Palmares. Muito obrigado. Então, a partir daí, essa reflexão do pós-13 de maio, talvez, no meu ponto de vista, Dom Filó, isso é um processo que a gente gostaria de discorrer no programa, né, dentro desses 50 anos, essa trajetória do senhor, que marca o Brasil, que marcou toda uma geração da década de 70. Eu nasci em 73, então não sabia nem o que estava acontecendo, né, mas estava instalado aqui a ditadura militar nesse Estado brasileiro. Conta um pouquinho da trajetória do senhor, né, todo esse processo até chegar ao filme Black Power Rio. Bem, eu vou contextualizar, né, o antes da minha chegada aqui nesse plano, né, e chegar até mais perto possível desse 13 de maio, daquele 13 de maio, né, de 1888. Imaginar ali aqueles que chegaram sequestrados, né, sequestrados do seu lugar comum, do lugar onde viviam, né, em território africano, chegam nesse país, né, e se tornam escravizados. Quer dizer, entre esse momento até o momento que eu pego o primeiro livro e vou entender, né, o que me é ensinado, né, ainda jovem, ali na criança, né, acredito ali na faixa dos 8 anos, 9, a gente entrava na escola aos 7 anos.
Então, na minha época, era primário, você fazia o primário, né? Hoje você tem antes do primário, né? Que é antes Educação infantil. Educação infantil, você No pode ciclo. botar na creche, né? Não, naquela época não tinha isso lá. Você saía direto para o primário. E o primário eram 4 anos. Entre o primário e o ginásio, você tinha admissão ao ginásio. Era um cursinho ali que você fazia para você entrar no ginásio. Do ginásio, você tinha o científico, né? E depois do científico... sim, você tinha um científico e também tinha o técnico. Eu, por exemplo, fui para o técnico. Fui para a Escola Técnica Nacional. Fui fazer mecânica, né? Máquinas e motores, que seria o mecânica. E já na universidade, aí eu fui para fazer, escolhi, né, a engenharia civil. Mas por que eu estou fazendo esse contraponto lá de 1888 até a minha chegada na escola? Porque quando eu pego o primeiro livro, as informações que chegam, né, que chegavam, eram totalmente distorcidas da realidade. E eu, criança, né, ali com 18, 9 anos, até 18, 19, eu levei isso tudo como verdade. Não é isso? Cabral descobriu o Brasil. Sim, essa história. Chegou aqui, Essa descobriu papo o Brasil. Né? Informações como a Lei Áurea, né? Princesa Isabel libertou os escravos. Né? Foi uma grande alegria. Né? Celebramos o 13 de maio. Todas essas informações estavam no livro nesse período. Entendeu? Então, eu vim tomar conhecimento da realidade a partir da minha adolescência. Quando eu tomo conhecimento da verdade, eu falei, opa, tem um contraponto aqui, algo tem que ser dito a realidade. Mas como dizer se você tinha no ensino escolar toda essa verdade, né, entre aspas? Então, isso daí tinha que ser mudado. Então, máxima consciência. A partir daí, a minha consciência, entende? Agora, para que eu pudesse fazer todo esse movimento, antes, muitos passaram, muitos de nós, né, tentaram fazer algo, pavimentaram um caminho, né, principalmente dentro das nossas famílias. Então, meu pai contribuiu de que uma forma me deu estudo. Esse foi a forma que ele trabalhou. Vou dar um estudo ao meu filho, à minha filha, para que eles possam ter melhores condições. Então, esse é o passo a passo que nós estamos vivendo até hoje, a cada 13 de maio. Né? Só que, para fechar esse raciocínio inicial, quando eu chego ao letramento racial e entendo que é devido a uma mudança, que não reconheço o 13 de maio e descubro automaticamente que existia uma liderança, né, num território de libertos, né, onde não existia uma escravidão, e dito aqui, não era só um território que tinham só negros, não, era um território que tinham negros, fugidos, tinham brancos, indígenas, né, que era exatamente o Quilombo dos Palmares. Então, ao tomar conhecimento disso, automaticamente a gente tem uma liderança, né? Essa liderança que vem à tona é Zumbi dos Palmares. Aí começa aí o meu trabalho, junto com o movimento negro, de trazer à tona quem foi Zumbi dos Palmares. E, graças ao movimento negro, hoje nós temos um líder. Hoje temos um feriado nacional. Isso não quer dizer nada? Sim, é muito, é uma luta, é uma vitória, um reconhecimento. É isso. Um reconhecimento público do Estado Nacional de Direito, Dr. Douglas. E é um reconhecimento que foi construído de uma maneira muito difícil, né? Que até então, né, é muito recente ainda o feriado. E o reconhecimento de Zumbi dos Palmares como esse
essa pessoa que nos deu a força, que nos dá a força até hoje, a gente teve que empurrar e que colocar para as outras pessoas, né, para aqueles detentores efetivamente do poder, para fazer pelo menos a gente conseguir um feriado. Mas um feriado ele é muito importante porque é uma oportunidade de conscientização, né? A minha consciência racial também veio muito tardia, né? Porque eu como homem preto, né, e eu tô até emocionado de estar aqui na frente de Dom Filó, porque um menino preto da periferia de Curitiba conseguir chegar aqui e conversar com o senhor assim frente a frente é uma coisa muito importante, e isso é o que a gente precisa de reconhecimento através da nossa consciência racial, né? De quando a gente olha para Zumbi dos Palmares e entende qual foi a luta, qual foi o tamanho, o que era o Quilombo dos Palmares e aquela fonte de resistência. E no nosso Estado de Direito, isso ser validado é uma coisa ainda fundamental, porque a gente teve institucionalmente, a gente teve leis que proibiam os negros das práticas da sua cultura, da sua religião. Então, como a gente teve legalmente, né, isso dentro do nosso sistema de leis, até hoje, na verdade, a gente ainda tem em vigência a lei da vadiagem, por exemplo. Sim. Isso é um absurdo, né? Impressionante. Em vigência, em 2025, a gente tem a lei da vadiagem, porque isso é um projeto de apagamento mesmo da cultura afro, né? Então, eu acho que a nossa luta, principalmente na questão dos direitos, né, doutor Ivan, é justamente com que a gente faça com que essas leis acabem e que a gente aperfeiçoe o nosso sistema judiciário, né, para trazer mais leis de proteção e de acolhimento. Porque a gente não pode esquecer que quando a legislação ela colocava leis para perseguir as pessoas pretas, ela também trazia leis para promover pessoas brancas, né? Por exemplo, a gente teve a lei de cotas de terras, né, que eram destinadas aos filhos dos agricultores, né? E quem eram esses agricultores, né? Então, a gente tem que trazer esse contraponto e a gente tem que continuar lutando para que isso seja efetivamente apagado não, né? Essas leis sejam apagadas, mas que o reconhecimento sobre isso não. E isso é muito importante. Perfeito, doutor Douglas. Doutor Ivan, a sua visão do ponto de vista jurídico, né, do 13 de maio, sobre esse contraponto. Eu diria que pegando a linha de raciocínio do Dr. Douglas, aí é justamente isso. Mas nós temos que fazer uma reflexão, né, que tirando a Constituição Cidadã recente, agora de 88, né, todas as constituições, elas elencaram mesmo a ideia da manutenção de resistência à questão do negro. A de 1834, por exemplo, que foi a penúltima, ela era, claro, os negros não podem estudar. Isso estava na lei máxima. E só muda em 1888. Quer dizer, você tem 1834, 1988, que é promulgada a nossa Constituição, você tem praticamente aí quase mais de 150 anos que se promulgou a ideia da negação da questão racial. E com as leis de cotas, agora o Tratado Internacional, que é recente, inclusive, e tal, né, tem que se entender que o direito foi fenomenal na manutenção da escravidão no país. Né? O pós-abolição, como diz muito bem, né, o Dom Filó ali que começa a ver, ele trouxe uma chaga muito grande, porque se você pegar historicamente na história contada por nós, não pelos os escravizadores, você vai ver que houve uma questão muito clara. Não se tinha mais escravo no Brasil em 1888. Né? Se eu não me engano, 1854, o Ceará era o primeiro estado, já tinha abolido a escravidão já faz muito tempo. Então, quer dizer, nós temos agora, se passa aí mais de 4 séculos, e o Alexandre sabe muito bem, eu reitero, a gente tem que entender, que quase 4 séculos de escravidão, você não apaga o conceito racial de uma estrutura branca que está no poder legislativo, está no poder judiciário, para elencar os nossos direitos. E lembrando ainda, e o doutor Douglas muito bem pode concordar comigo, né, o Águia de Aia, Rui Barbosa,
foi o cara que, quando terminou na República, foi senador da República, ele mandou apagar tudo que tinha de traço da questão da escravidão. E é considerado o pai, inclusive, dos advogados e tal, uma referência. Então, para nós, muito recente, essa questão do direito nosso em todas as esferas, a gente tem que entender que é um direito superior. Qual é o direito superior? O não direito de resistência do negro. E aí eu acho que, já puxando para falar para o Dom Filó, o seu documentário, Dom Filó, a sua história, muito bem, o doutor Douglas fala para nós, é emocionante, que o senhor faz um rompimento com o status quo. E é muito bem fácil de lembrar que, historicamente, para o movimento negro, há uma construção desde Abdias Nascimento, que foi um referencial, senador da República, criou o Trato do Negro. Aquele momento da década de 70, que o senhor é um ícone para nós, ele foi um momento onde os direitos civis americanos estavam no auge. Luther King já tinha falecido, Jesse Jackson estava no auge ali já, né? E para o Brasil, peraí, como é que nós vamos segurar essa população negra e tal? Então, os militares por si só, na sua estrutura, tinham medo da questão da suposta revolta da comunidade negra igual aos americanos, que a visão era diferente. Mas também entender, e aí no seu filme o senhor fala muito bem ali, era um negro acima da média. Mas você não vê ninguém assinando quem que estava dizendo que era um negro acima da média. E qual é o conceito de um negro acima da média? O que ele quer dizer com isso? Isso demonstra que o Estado brasileiro sempre se preocupou com a engrenagem da estrutura racial, mas beneficiando uma pequena elite que sempre conviveu, né, na estrutura da escravidão, e a gente tem conseguido lentamente, e eu acho que nisso o Black Power que o senhor fez, principalmente da região sudeste. Para nós que é do sul, isso é um marco, tanto que ontem, né, o Cristiano muito bem, que ficou lá mais no palco, né, a galera ficou perplexa. Peraí, como é que pode? Nós estamos falando de um cara que tem um histórico, está com 75 anos, aí você fala, mas 70? Tricampeonato brasileiro, né, da Copa do Mundo? Pô, mas você está falando 70. Aí você, mas 70 para 2025, nós estamos falando do quê? De 55 anos. Que é o tempo que o senhor elenca. Então, assim, eu queria que o senhor elencasse nesse período, Dom Filó, qual foi a importância do Black Power no contexto, como o senhor falou, que ali no seu filme aparece, dentro do Rio de Janeiro, onde você tinha o Sul Grand Prix, já no estado do Rio de Janeiro, que naquele momento tinha recém, acho que 10 anos depois de ter deixado de ser capital do país, acho que o senhor poderia contribuir para nós nesse sentido. Bem, então, o Rio de Janeiro sempre foi um tambor, né? Ali, tudo... E o Brasil, né? Como foi dito, o país das três raças, né? A democracia racial era imposta publicamente. O mundo entendia que o Brasil, né, não tinha o que hoje é uma realidade pública, ou seja, o Brasil é o segundo país, o primeiro após a África, né, maior populacional negro fora da África. Esse, no mundo, onde vieram mais pessoas escravizadas, foi para esse país. E o Rio de Janeiro foi uma porta de entrada, exatamente ali pelo hoje reconhecido Canal do Valongo, o Valongo, né? Ali a entrada do Valongo, chamada na Pequena África. Hoje um ponto turístico, bem atrai vários turistas, mas ali foi a grande realidade. Ali chegavam, né, vários escravizados. Você tem uma ideia, hoje nós temos naquela região chamada Pequena África, não só o Valongo, que é esse ponto de chegada, mas você tem um cemitério, né, dos Institutos Pretos Novos. Ali eram valas, né, de cadáveres rasas, porque chegavam aqueles que não conseguiram, né, sobreviver à viagem.
E ali eles eram selecionados, aqueles que não tinham condições, moribundos, praticamente eram enterrados quase que vivos. Nossa. É um negócio muito sério. E ali, né, tinha os armazéns. Esses armazéns aonde eram vendidos os escravos. Tal da conversa da canela fina, os dentes brancos, fortes, esses são bons para o uso doméstico, né? Esse era o comércio, né? Isso nós estamos falando, né, nos idos de 1800. E aí você vê que em 80 anos, 100 anos, né, nós tínhamos oficializado esse comércio. Oficializado. Muito bem. Houve uma mudança natural, né, nesse contexto comercial no mundo, né? Nós tivemos aqui, né, o advento do café, né? Nós tivemos aqui, como nos Estados Unidos, o algodão, aqui o café, a cana-de-açúcar, e essa mão de obra, eles não conseguiram extrair dos povos originários. Foram exatamente os negros que foi a mão de obra fundamental para levantar esse país, né? Então, vem o 13 de maio, fatídico, né? Diferentemente dos Estados Unidos, quando houve a grande libertação, os afro-americanos, eles tiveram direito a um pedaço de terra e uma mula, né? Então, com isso daqui, com esse mínimo, eles construíram o que são hoje. Eles são cerca de 13 a 14, 15% da população americana e tem um potencial econômico maior do que nós brasileiros. E que somos 54%, 55%, né? E isso oficialmente, porque se você olhar direitinho, é muito mais. Muito bem. Então, trazendo para o meu campo, né? Tem os anos 60, como foi dito lá no filme, né? Tivemos as manifestações, tanto em solo afro-americano, com os direitos civis, Malcolm X, Martin Luther King, Panteras Negras, etc. Do outro lado, você tinha lá, né, as lutas de libertação dos povos em África, né? Você tinha Samora Machel, Agostinho Neto, várias lideranças, né, que queriam expulsar os colonizadores das suas terras. Aqui no Brasil, nós queríamos viver em comunidade, com igualdade, coisa que não conseguimos, né? No 13 de maio, recebemos nada. Simplesmente vocês são livres. Vai para onde? Morar onde? Viver como? Muitos deles nem saíram das senzalas, ficaram lá, porque precisavam se alimentar, comer, família, etc. Outros procuraram novas terras, não é isso? E se concentraram. A minha família, por exemplo, se concentrou em Minas Gerais. Então, para vocês terem uma ideia, né, só para vocês entenderem o que eu consegui saber sobre a minha família. Foi a partir do meu nome, né? Eu tenho um nome diferente, né, o nome Asfilófio de Oliveira Filho, e aí as pessoas ficam, pô, que nome estranho e tal. Eu só vim saber a origem do meu nome aos 50 anos, quando, né, uma pessoa da família já idosa, e ela fala, olha, seu nome é de origem grega. Aí eu fiquei mais confuso possível, imagina. Como? Grego? Como? Aí que eu fui entender a história, para vocês terem uma ideia desse nome. Professores, doutores, olha só a história. O meu avô, até então, um negro escravizado, né? Estamos falando aí dos idos lá de 1800, né? Antes da libertação. E ele já era um escravo livre. Por quê? Porque o seu senhor deu a ele a alforria. E ele foi trabalhar com um médico grego, na época. Era um médico. E os dois formavam uma profissão da época, que hoje seria o médico legista. Naquela época, você tinha o médico e o prático. O meu avô era o prático.
E esse médico branco, grego, né, os dois formavam a profissão. Essa união deles, né, uma família praticamente, meu pai, para homenageá-lo, né, eu vou colocar um nome dos meus filhos de origem grega. E aí, meu nome é formado a partir dessa união. As, né, quer dizer, dois, filo, amigo, e fio, fiel. Dois amigos fiéis. Olha só. As, filófio. Essa é a formação. Meu tio. Morria e não sabia. Pois é. E uma Meu excelente tio, mensagem, né, irmão de meu Olha pai, só. que meu pai foi Achilófio e eu também sou Achilófio, né, filho. E os meus tios Aristóteles, né, já faleceu, e Benjamin, também já faleceram. Né, eles já faleceram. Então, essa é a origem. A gente imagina, a gente não tem informação, né? Nenhuma informação das nossas origens. É diferente, né? Daqueles que chegaram aqui, por exemplo, imigrantes, chegaram em família. Ou se chegaram, Exatamente. pelo menos chegaram da cidade tal, do local tal, né? Aqui formaram novas famílias com histórico, com um histórico. A gente não. A gente chegou, né, bem misturado nos navios, nos tumbeiros, né? E aqui tivemos que entender a cultura do outro, a língua do outro, o idioma do outro, né? A religião do outro, enfim. Aqui formou uma nova história. Então, eu não faço nada diferente. Quando eu, aos 18, 19 anos, eu resolvo fazer a minha revolução, usando o que tinha na época. O que era? A música. A mesma música que chegava aqui como rock and roll, como música italiana, inglesa, era isso. E, peraí, mas chegou uma música americana aqui, tal de soul music, opa, essa aí tem a ver comigo. Por quê? Porque além da musicalidade, tinha também um conceito de liberdade, que era exatamente a questão, né, da luta dos direitos civis americanos. E eu me identifiquei imediatamente, assim como eu e vários, né? E aí começou, a partir daí, né, o nosso trabalho a partir da música. E da música, né, começamos a escalar. Escalar o quê? A festa. Escalar a alegria, que é isso que a comunidade negra celebra tanto. Nós gostamos da festa, nós precisamos da festa. A festa é a nossa ferramenta maior. E é isso que eu venho trabalhando até hoje, né? Isso é bem retratado dentro do Black Rio Black Power. Eu acho esse ponto muito importante, né, de como vocês conseguiram retratar a felicidade mesmo, né? Porque todo mundo tem direito, né, tem necessidade de se aquilombar, né? De estar junto, de se divertir. É uma maneira até mesmo da gente acabar fugindo e superando os nossos problemas, né? E aí o que se passa ali no filme é muito legal, a declaração das pessoas de que quando eles iam trabalhar, né, eles eram mal vistos, né, eram discriminados. E ali no momento em que vocês se reuniam nos bailes, era aquele momento que cada um era por inteiro, né? Exato. Então, eu acho que esse que foi o detalhe que vocês conseguiram trazer e que deu tanto sucesso para o movimento. E aí possibilitou para que não fosse só mais um movimento de festa, só mais um movimento de recreação, que pudesse se transformar num movimento de consciência mesmo, né? De consciência racial, as mensagens que o senhor passava no filme, nos bailes, né? Sobre como você negro é bonito, como você negro é inteligente, como você negro é importante, fazem com que a gente realmente olhe e diga, é verdade, né? Eu também posso me reunir. Eu também sou um ser humano de direitos, eu também sou um sujeito de direitos, né? E por que só tem direito para eles? Por que a gente não tem? Então, quando aconteciam os bailes, quando vocês se reuniam ali, eu acho que isso reflete muito no que a gente é de verdade, né? Porque eu posso ser eu mesmo e isso é muito importante. Isso é muito bacana. Essa é uma aula de arqueologia com a história
que tem um momento que passa pela antropologia refletindo todo um processo, né, contemporâneo, poderia dizer assim, Dom Filó? Sim, é o aquilombamento, né? Como bem colocou o doutor Douglas, é aquilombar. O aquilombar, a gente tem essa cultura dentro de casa, né? Nossas famílias. Isso aqui, nós estamos usando o termo aquilombar, a forma de se unir, de viver em família. Isso não é só um privilégio, né, da família negra. Isso é da família, as famílias se aquilombam, né? Só que aquilombar é um termo muito nosso, muito próprio. E outra coisa, Dom Filó, muito bem lembrado, quando o senhor menciona ali da questão do Sul Grand Prix 78, que é, o senhor falou, daqui eu entendo que a mensagem do Black Hill, né, e Black Power, através do Sul Grand Prix, eu já cumpri. Posterior naquele momento, o que o senhor decidiu fazer, já que aquele momento o senhor estava vencido, no sentido da estrutura racial e a mídia estavam impondo, olha, conseguimos acabar com o Black Power, com os negros reunidos. O que o senhor, posterior a esse momento de 78, resolveu daí fazer para continuar na luta também nesse período árduo que o senhor enfrentou? Eu fui me isolar, né? Eu tive que sair do ar, sair do espaço midiático, né? E se declarar um perdedor, entre aspas. Se declarar um perdedor para sobreviver. Olha só. Entende? Você tinha, naquele momento ali, a ditadura estava em 1978. Então, você tivemos mais 7 anos de ditadura até ela sair, né? Virar a chave da ditadura ali em 85, não é isso? Então, até lá, o que eu fiz? Eu vou buscar um novo caminho, né? Vou sair do ar, né? Fazer com que eles, entendendo eles que acabou para mim, e fui estudar. E encontrar novos caminhos. Aí, isso aconteceu não só para mim, mas para outras lideranças, não necessariamente negras. Artistas, por exemplo, né? Foi o caso de artistas que tiveram que sair do país para poder... Sim. Né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Teve acadêmicos, né? Vários artistas, Chico Buarque, cada um foi para a Itália, outro foi para a Inglaterra, outro foi para França, né? Eu fui baixar lá no Harlem, fui para lá para o Harlem, né? Foi para lá exatamente por quê? Porque foi de lá que eu peguei a essência, todo o meu conhecimento, né? Todas as informações para aquele Black Rio, né? Que nós pegamos a informação e ressignificamos do nosso jeito brasileiro, né? E fazer um movimento fundamental, como foi o movimento Black Rio, né? Disruptivo, que quebrou toda uma sequência, né? E trouxe aí uma nova esperança. Então eu saí, fui para o Harlem, fiquei lá um tempo, voltei, fui beber da fonte e também trouxe a tecnologia. Naquele momento ali, a tecnologia era exatamente, foi o meu trampolim do áudio para a imagem, que eu já trabalhava, né? Eu trabalhava o som, né? Nos bailes ali, na discoteca, na pista, etc., tocando, dando mensagem, e lá com os slides, projetando, etc., mas precisava também de algo mais. Foi quando eu vi a chegada do sistema VHS, né? VHS, olha só. Videocassete. Videocassete. Da década de 70, 80, ter um VHS em casa era um cara da classe média. Você ia lá na... Eu era guri, devia ter uns 7, 6 anos. Pegava as fitas na loja... Nas lojas de... Se alugava, né? Locadoras. Você alugava na locadora. Então, você tinha ali... Não? Então, eu cheguei já sabendo transcodificar os aparelhos, porque, inicialmente, os VHS que chegavam no Brasil eram todos eles americanos, né?
na época da Sharp, Sony. Então, Sony. ele chegava num sistema que aqui, quando você botava na tua televisão, ele não vinha cor. Você precisava transcodificar. Mais tarde saíram os nacionais e tal, mas até lá, aquilo ali eu já vim com essa tecnologia, aprendi muitas coisas. Aí chegou também os aparelhos, né, games como Atari, né? O Atari tinha também que transcodificar. Isso tudo eu já estava nessa tecnologia e eu fiquei no audiovisual. Então, quando eu chego aqui, eu trago o equipamento e começo a registrar toda a cena do movimento negro na cidade. Foi isso que me deu o start. O 80, para mim, foi nesse nível. Então, em 2 anos, eu saí, aí fui fazer, já saí da área da engenharia, fui para o empreendedorismo com a Sou Grand Prix. Sou Grand Prix? Sou Grand Prix era uma equipe de som, mas era uma empresa. Era uma empresa com CNPJ. Eu administrava como uma empresa, por isso que eles não acabavam com a gente. Porque eles tinham um contrato com uma multinacional, uma Warner. Olha só, naquela época ainda, sim, dominava o mercado. Eu fui o primeiro produtor afro-brasileiro contratado por uma multinacional, uma gravadora como a Warner, né? Então isso foi macro. E aí não, tá aqui, ó. Eu pago imposto, entendeu? E eu cumpria as leis, porque eu ia fazer uma festa, eu tirava um alvará, eu tinha que pagar, não é isso? Então, isso daí eu aprendi exatamente na formação com meu pai, que me proporcionou isso, enquanto um homem do 4º ano primário, que mal sabia escrever o nome, mas ele tinha uma perspectiva empresarial, empreendedora fantástica. De mecânico, ele chegou a sócio de uma revendedora de automóveis. Isso para um homem negro dessa natureza que chegou aqui no Rio de Janeiro para consertar carro na rua. Isso daí, e chegar a sócio de agência de carro, é um negócio muito sério. Então, meu pai foi esse homem. Então, eu aprendi essa visão empreendedora e coloquei isso em prática nos anos de 82, 83, já de volta ao Brasil, a coisa já estava acalmando, quase chegando já ao final do processo. Diretas já? Era o movimento das diretas já? Já tinha um caminho, um movimento negro muito forte, tanto que, em 1988, né, nós temos o centenário da abolição. E ali foi muito importante para mim, porque eu sempre fui um técnico, né? Nunca tive a política de ser vereador, deputado, não é. Eu sempre fui um técnico, daquele que... A minha área é ciências exatas, eu sou estrategista, jogo xadrez, né? Essa que é a minha... Agora, a vida te ensina que você tem que ser política, claro, né? Não tem como, né? Mas eu gosto das ciências exatas. E aí, com isso daí, eu monto uma produtora chamada Cor da Pele. Essa produtora Cor da Pele, já uma produtora de audiovisual, começo a fazer os primeiros trabalhos de vídeo. E chego, em 1988, para um edital no governo federal do governo Sarney. Governo Sarney, leia-se, que cria a Fundação Palmares, em 1988, dentro de um processo constituinte, onde nós tínhamos deputadas negros Juruna também? Já. Essa mesma época? Eu não me lembro se ele foi constituinte, não. Foi constituinte, foram 5 ou 6 que me lembro. Benedita, Paim, né, Paulo Paim, Carlos Alberto Caó. O Carlos Alberto Caó, sim. Carlos Alberto Caó, PDT, né? PDT. Já falecido. O Abdias. Valentim, Edmilson Valentim. Esse é de São Paulo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Enfim, paralelo a essa formação política constituinte, nós tínhamos também uma ação do movimento negro forte. E aí nós conseguimos ganhar esse edital. Para quê? Foi um salto também muito fantástico, porque a nossa produtora, a Cor da Pele, ela começa a criar vários filmetes para exibir nas TVs abertas, né? Leia-se TVE, né?
Globo, Bandeirante, né? Na época não era Record. Manchete, exatamente. Nessa época, foram mais de 50 filmetes com várias personalidades, sendo que 2 personalidades foram especiais, onde nós tínhamos que produzir 4 filmetes para serem exibidos na Globo, né? E nessas TVs abertas, de 2 personalidades. Foi aí quando eu conheço uma delas, né? Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Fui gravar o filmete dele. Chego na Pelé Esporte na época, eu e mais alguns representantes do movimento negro, meio desesperançosos de que ele aceitaria fazer parte de um filmete da questão racial. E, para nossa surpresa, ele, não, eu vou fazer. Aí os assessores dele, mas ele só tem 20 minutos, não tem nada, não tem problema. Naquele momento ali, a nossa empresa foi lá e contratou, eu lembro que foi a Globotech, uma empresa de tecnologia da Globo, produtora top, a direção de Jaime Monjardim, um diretor top também da TV Globo, e uma iluminação de Peter Gasper, que era o top da época. Nós contratamos para entregar. Então, entregamos 2 filmetes do Pelé, exclusivo, está no acervo Cutini, para que quem quiser acessar, está lá no YouTube, bota Cutini, Pelé, vocês vão ver os bastidores e esses filmetes. Além desses 2 filmetes com Pelé, que acabou ficando 2h30 com a nossa comunidade, né? Nós tivemos também gravando 2 com Gilberto Gil, em solo africano. Fomos para o Senegal gravar exatamente da onde saíram os escravizados, né, para o Brasil, na ilha de Gorée, ali no Senegal. Aí ali gravamos com Gilberto Gil essa mensagem, né, para esse filmete de 2 anos. Então, 88 foi fundamental para nós, né? Isso em 88. Só que eu não abandonei a música, porque musicalmente você teve o soul, a discoteca, e vem de novo a onda black com o que hoje é considerado o charme, né? Que é uma balada mais leve, mais leve, mais soft. Ali eu descubro a rádio, né? Trabalho em rádio, não fui fazer baile, algumas festas pontuais, mas sou chamado para televisão. Aí que foi o norte para mim, nunca mais saí. Foi quando eu fui chamado para fazer um programa chamado Radial Filó na TV Rio. Programa de 2 horas ao vivo. TV Rio. Você imagina, diário, programa que era assim de 1 às 3, todo dia a gente entrava dentro das casas das nossas comunidades, né? Aí era muito incrível, porque você não tinha referência. Imagina, um apresentador negro, não tinha naquela época, né? Então eu fui o primeiro assim nesse aspecto e foi uma experiência muito legal, muito bacana. Tudo isso também está lá no acervo Cutini, vocês podem acessar, e é muito interessante, foi fundamental. Então os anos 80 para mim foi nesse passo, e eu sempre registrando com essas câmeras que eu trouxe lá em 80, eu venho registrando tudo sobre a movimentação negra nesse país, né? Isso para nós é muito importante, porque até a nossa chegada nós não tínhamos nenhuma referência histórica. Hoje, qualquer um pode ir lá no acervo Cutini e pesquisar os últimos 50 anos do movimento negro. Olha só, para você que está nos escutando, profissionais da educação, pesquisadores universitários, né, a escola infantil, esse acervo da Cutini TV, é só você clicar lá, www.cutinitv com T-mudo, TV, e você bota um barra, pesquisar sobre Nelson Mandela, pesquisar sobre a nossa Lélia Gonzalez, Benedita da Silva, Beatriz Nascimento, Januário Garcia. Nossa, muita gente boa que muito. fez nós chegarmos até aqui dentro das políticas de ações afirmativas da promoção da igualdade racial. Assim, agora trazendo um pouco para o evento, né? Para o nosso evento ali, que eu, o professor Alexandre e o Thiago idealizamos com o senhor em 7 de fevereiro, né?
E ontem o senhor esteve presente. Duas coisas. Como que o senhor, nessa caminhada toda, como referência, a imagem que o senhor tinha, pegando do nosso estado, em especial a questão negra no Paraná, o que o senhor conhecia dos negros do Paraná, e posterior, né, eu não sei se foi o primeiro momento do senhor que houve uma comenda, né, referenciando o seu nome para personalidades ontem dos 3 estados da região sul. Queria que o senhor comentasse um pouco mais para nós aí, qual foi a sensação por senhor e tal, né, hoje. Olha, é o 14 de maio, né? Só que de maneira muito positiva, né? Ontem foi um 13, mas foi um 13 muito especial, diferente desse 13 que marcou a cidadania negra nesse país. Então, foi um momento muito especial mesmo. Agora, eu diria, pautando aí a sua pergunta, né? Como é que a gente sente todo esse processo, né? Eu tive praticamente a minha vida sempre foi dentro da questão da militância, sempre foi militância, né? O que difere hoje de alguns anos atrás é o reconhecimento. Por quê? Você só pode reconhecer quando você entende, percebe, né, aquela ação, ou pessoa, ou persona, não é isso? O nosso histórico enquanto movimento negro, enquanto comunidade negra, é de apagamento. A gente não sabe nada da nossa história, a gente não sabe nada de quem está do nosso lado. Eu aqui confesso a minha ignorância de, como até então a região sul não tem tantos negros. Aí você chega aqui na cidade, você percebe, não estou percebendo isso hoje não, percebi a partir do momento que conheci vocês, né? Aí você chega numa cidade que 33% são negros, se declaram negros, 1/3 da população é negra. Onde estão esses negros? Exatamente essa invisibilidade que sempre foi o nosso defeito, vamos dizer assim, porque não vamos deixar isso na conta dos terceiros, não. É nós que temos que resolver esse problema nós que temos de dar visibilidade. Daí o nosso trabalho dentro da CUTN TV. A partir do momento que a gente tem um espaço em que ali é a nossa narrativa, ali é as nossas dores, ali é a nossa alegria, ali é a nossa celebração, né? Ali é o nosso conhecimento, ali então eu vou buscar ali. Mas até então, a minha geração, né, que vem ali, nasceu em 50, 60, 70, 80, não tinha informação. E que no Rio Grande do Sul é um dos mais terreiros de pobre, regiões de tradição africana, que mais tem. Na minha cabeça, na minha informação, até então era a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Não é. É lá no Rio Grande do Sul. Entende? Então, essas informações têm que vir à tona, isso tem que ser visibilizado para que todos entendam a realidade da população negra desse país. O senhor fala sobre a nossa responsabilidade nisso. Eu acho que dá para fazer um recorte. Eu fiz uma fala para alguns alunos da Unifael, uma universidade aqui de Curitiba, na semana passada, onde eu e o meu outro colega, Leonardo Marques, que deve estar nos acompanhando agora, nós estávamos discutindo com esses alunos a importância e a necessidade de a gente ter professores de direito negro, professores num geral, mas um aspecto de representatividade. E aí o Leonardo, né, que se formou depois que ele menciona que ele não teve nenhum professor negro na faculdade. Eu tive um professor negro na faculdade por um semestre também e nunca mais tive professor negro. Então, a gente, quando ocupa aquele espaço e fala para os alunos de direito de uma universidade aqui de Curitiba, faz com que eles também se reconheçam. Porque o legal disso foi depois da nossa fala, depois da nossa palestra, alguns alunos vindo e conversando com a gente sobre isso,
né? Sobre esse entendimento sobre a racialidade que eles não tinham até então. Então, quando a gente realmente não faz a nossa parte ali para poder divulgar mesmo, né? Essa questão da existência de tantos negros, de como a nossa cultura é importante e como foi apagada, a gente também contribui para essa manutenção mesmo desse apagamento, né? Quando você vai para o Rio, quando você vai para fora, essa é a visão mesmo que eles têm, que aqui em Curitiba não se tem... Muito bem lembrado, doutor. E o Alexandre lembra muito bem que fomos eu, o Alexandre, o Tiago e o Claudinei, que amanhã o senhor vai fazer com a sua equipe gravar a área dele, que é o maior território quilombola. E na ida, o Alexandre recorda muito bem, quando a gente pegou, eu falei, poxa, mas nós vamos falar com o Dom Filó. Aí eu falei com o Tiago primeiro e depois o Alexandre, que é o cara que é o articulador político. Eu falei, mas então vamos criar uma comenda com o nome Dom Filó para dar para referenciais nós aqui da região sul, né? Segura né? a comenda. Isso. Para que os ouvintes, né, que estão nos assistindo agora ao vivo possam entender o que aconteceu ontem no Teatro Fê Comércio Sesc da esquina. Isso. E aí, Dom Filó, eu me recordo que quando nós chegamos lá, o senhor, como da primeira vez, né, 10 de janeiro de 2023, quando nós estivemos lá, no espaço da CUT e tal, e aí eu trago o quadro, falei, Dom Filó, nós gostaríamos que o senhor fosse agraciado com uma representação para a liderança da comunidade negra da região sul, com o seu nome. E eu me recordo bem, o Alexandre estava na lateral ali com a mãe dele, mas o Tiago estava, e eu lembro que o senhor tomou um impacto, assim, né? O senhor ficou meio emocionado, assim. Poxa, mas vocês do Paraná... E aí o senhor elencou o seguinte, né, que, não, mas então por que não damos para Cultne? E aí eu pedi a permissão, o senhor me permite argumentar o porquê disso, e reiterando desse contexto, principalmente o senhor que foi para o Harlem, o senhor é cidadão honorário de Atlanta, né? E eu falei bem assim, bom, a gente tem, os negros americanos fazem isso melhor que nós, como diz o senhor. Eles não só fazem filmes posterior, mas em vida eles representam que Jesse Jackson, né, nos Estados Unidos, né, o senhor pode dizer melhor, porque o senhor conviveu lá, morou lá, né, e eu falei, não, Dom Filó, primeiro que o senhor é uma sumidade, o senhor é um ícone, né, o senhor é trazendo de uma forma assim, não comparativa, que a gente compara pessoas, mas o senhor é o nosso Pelé do audiovisual e da reflexão da estrutura do Black Power desta nação num período ali antes Constituição cidadã, né? E num período marcatório. Eu falei, não, mas então nós precisamos dar com o seu nome. Quando o senhor ficou, não, então nós faremos o filme Black Power, que aí o doutor Douglas pode falar muito bem, ninguém, assim como o senhor não tinha informação dos negros da região sul, Sim. Quem estava onde foram 50 personalidades do judiciário, né, até o próprio segundo chefe do Estado aqui, né, a gente também não sabia que ele estava lá depois de última hora. Como que o senhor se sentiu naquele momento ali, né, na abertura do evento, quando o senhor viu, e principalmente, eu acho que talvez mais para o senhor elencar, o momento quando a galera ficou toda evidente na história do Dom Filó, do Black Power naquele momento, e no encerramento, quando encerra com o senhor ali fenomenal na dança, não tinha nem terminado, a galera aplaudiu. Como que foi por senhor, assim, com uma liderança e tal, assim, para nós? Foi muito emocionante, né? Muito emocionante, como eu tentei ali na minha fala inicial me proteger ali, porque eu estava na minha fala, que eu digo meu breve discurso ali, né, ressaltando que independente daquela comenda ter o meu nome, aquilo ali não é um ato pessoal, aquilo é um ato coletivo, né? Esse é o processo, né? E a gente tem que ser muito generoso com a história, né? A história não é individual, a história é coletiva, porque
é um somatório de forças. Aquilo ali, aquele filme, por exemplo, ele acontecer, né, mais de 10 anos, é um somatório de forças. Foi um profissional, né, como Emílio Domingos, que dirigiu o filme. Ele captou a essência, né, e organizou aquilo ali naquela narrativa, né, exatamente para fazer um fechamento. Aquilo ali, aquela dança, não era para entrar no filme, ninguém sabia do roteiro. Olha só. Aquilo ali, como é que era o movimento? A câmera está gravando, ele pegou cada um. No final, nós nos surpreendemos. Eu estava dançando ali, eu estava só explicando como é que era. Não, vai daí, faz aí, eu estou ali. Não, aquilo acabou entrando no filme, que fez o fechamento, né? Celebrou, é uma grande celebração. Então, ontem foi muito incrível, eu fiquei muito emocionado e, ao mesmo tempo, né, satisfeito de que, olha, as pessoas estão tomando ciência do que é uma luta, né, do que foi uma luta e como se deve se portar numa luta coletiva, né? Então, você teve várias falas ali, né? Dentro daquelas falas, todo mundo é uma história, cada um é uma história. Então, esse diretor, Emílio Domingos, grande diretor, amanhã, 15 de maio, né? 15 de maio, entra na Netflix, Baila Vini. Simplesmente é Vini Júnior. Ele é o diretor do novo filme de Vini Júnior. Baila Vini, ele dirige esse filme. Emílio Domingos, esse mesmo que fez de origem afrodescendente, né? E que tem uma expertise no audiovisual, né? Muito bacana, muito potencial, muito verdadeira. Então, ali, naquele momento, né, trazendo agora para a cena do que foi aquela festa que você proporcionou para toda a comunidade, né? Porque a gente se divertiu. É essa a ideia. A gente está aqui, ó, se divertindo, se informando e reflexão. E aqueles que não são negros estão aqui percebendo a nossa celebração e como a gente é, e como a gente opera, e como a gente se comunica. Então, ali nós saímos com muitos aliados. E além daquela festa ali, eu garanto, né, pela experiência que a gente tem, o dia a dia, outros virão. Por aquele reflexo, pela ação que vocês proporcionaram, outros virão atraídos exatamente pela nossa celebração, a forma de celebrar, né? E a gente sabendo que numa corrida de 100 metros, né, aí já trazendo para o campo das ações afirmativas, né, as pessoas, alguns questionando, já estou mudando o assunto só para trazer para a pauta a questão das ações afirmativas, né, das cotas, né? Hoje ainda tem pessoas que são contra as cotas, né? Por que cotas? Por que dar vantagens a um determinado grupo para que ele se beneficie e tal? Só que ele não entende que essa comunidade negra que saiu lá atrás, no 14 de maio, sem nada, sem condições nenhuma, não terá a mesma oportunidade, né, de chegar na frente com aquele que teve tudo na mão, né? Que tem tudo na mão. Então, é isso. Ó, numa corrida de 100 metros, o certo é o seguinte, aqui, desse lado, né, a gente chama lá no Rio de atleta danoninho, aquele que está preparado para correr os 100 metros, né? Aqui do outro lado, não, esse atleta que é afrodescendente, origem, né, origem de família escravizada, que está toda amarradinha ainda com as cordinhas, com aquelas correntes todas, que ele não tem estrutura para largar e ganhar desse daqui do outro lado. Então, olha, bota ele para correr dos 60 metros para frente. Aí vamos ter chance. É isso que é. As cotas são isso. É o seguinte, olha, para correr em igualdade, eu tenho que estar numa posição
de oportunidades. É isso que são as cotas. E foi assim em 2001, quando chegamos em Durban, África do Sul, para a grande conferência de Durban, em que a delegação brasileira, né, o Movimento Negro e o Estado brasileiro, né, foi e trouxe de lá as ações afirmativas, né, cotas já. Eu lembro-me isso. Inclusive, vocês podem também ir lá no Kutne, que está lá, botam Durban, vocês vão entender o Década que foi. de 2000? 2001. 2001 foi quando já? saí, 2001. Nasce ali, dessa delegação brasileira, junto com o governo brasileiro, nasce ali as cotas. Era o governo do FHC. Fernando Henrique? Era... FHS? FHC, Fernando Henrique. FHC? Não, 2001 não. FHC eu trabalhei com eles em 1995, 96, quando o Pelé foi ministro dos esportes. Mas 2001... Lula assumiu em 2003? Ai, caramba, 2001. Isso aí acho que vale uma gulgada aí. Não, era o final do Fernando Henrique. Mas agora uma curiosidade. Me lembro do ministro, né? que foi, mas não me Aquele não lembro. ministro que virou para concorrendo, que da Fazenda, o ministro que inventou lá, o Fernando Henrique inventou, depois teve um subsequente dele, um ministro da Fazenda bem famoso. É que assim, FHC ganha em 94 e 98 e é reeleito em 98 a 2002. Então Era o governo do FHC. A segunda gestão dele. segunda gestão. Mas uma coisa que agora curiosidade Isso, mesmo, tem correto. né, no Filó. O senhor que era amigo de Tim Maia, conhece as personalidades da questão da musical do Rio de Janeiro, Martinho da Vila, nós tivemos lá inclusive com o senhor na Feira Preta, quando o senhor aparecia, galera, é Filó que está aí, temos que gravar. Qual foi a percepção do senhor, que é um cara que entende da música, DJ e tal, ver um pianista negro no Sul e um cantor de baixo fazer a abertura do seu evento? Como que foi para o senhor? É aquilo, né, inusitado, né? Você não espera, você nunca espera que nós podemos, né? Então foi uma felicidade muito grande, porque a gente não deixa de fazer a nossa festa e acabar em samba. Isso é nosso, tudo nosso acaba em samba, mas não é só isso. Não é só isso, né? Isso é muito legal, muito bacana. Eu fiquei muito entusiasmado. Eu já, antes de vir, claro, acompanhei, né? Acompanhei pelas redes sociais o artista, né? O nosso maestro, assim como o Juarez, o nosso baixo, né? Cantor lírico. Mas ver ao vivo, num palco, com uma plateia majoritariamente negra, dentro de um conceito, um contexto, uma reflexão negra, num 13 de maio, meu amigo, isso é único. E finalizar com a escola de samba, Exato. de uma direção negra, Exato. né? Seu Que, Almir, né, pro senhor que é do Rio de Janeiro, que o carnaval, quando você fala, por pegar, ele ficou muito, mas do Filó. Então, assim, eu tenho, quando pensei, agora eu vou falar um pouco da questão do que eu, o Alexandre e o Thiago pensamos, né? Mas em especial eu que idealizei a questão de representar o seu nome, não tenho dúvida, né? Ele é um marco para a região sul, Dr. Douglas, que também foi um dos homenageados, mas mais do que isso, ele é essa ideia de resistência e dizer: nós vamos ocupar esse espaço que é nosso por direito. Igualdade. Né? Igualdade de oportunidades. Alexandre, você foi um dos organizadores agora, você que correu principalmente através do patrocínio, que foi a parte mais operacional. Olha, Dá uma leitura do evento agora. eu vou ser sincero, no início, quando a gente voltou do Rio, ali em fevereiro, eu sabia que ia ser um desdobramento gigantesco. Primeiro, local. Né? Pensar em local que pudesse comportar, né, 300 pessoas ali, que era o calculado. Né? Porque é a capacidade que hoje eu consigo reunir num estalo de dedo. Né? Mas também a gente via a possibilidade de pegar um teatro maior. Falei, não, vamos ser, né, para a gente poder ter também o controle de quem vem, entrada, tamanho do evento, né? E também a gente não tinha a real expectativa
de quem ia ser nossos parceiros. Então, assim, a gente iniciou ali já, quando voltei, nós voltamos de lá, acho que na quinta, né? Na quarta para quinta. Foi na terça, não, foi na quinta-feira lá. Na sexta a gente posou ainda, e voltamos no final de tarde da sexta-feira. Isso, e o que aconteceu? Já no sábado, domingo, já comecei a preparar os ofícios, né? Sábado, domingo, preparando os ofícios para as empresas, né? Marcar a agenda. Segunda-feira já comecei a ligar, pedir a agenda, né? Foram um contato aí com praticamente quase 30 empresas, né? De vários segmentos da saúde, do comércio, enfim, bancos, setores de investimento, agronegócio, né? E, lógico, né? Eu trabalhei dentro de um trânsito que eu possuo dentro do Estado, né, de trabalhos realizados para essa sociedade paranaense. Eu trabalhei em cima daquele portfólio que a gente já tem. O Instituto Afro-Indígena, né, ele, por si só, ele vai à frente. Porém, você sempre é associado à pessoa Alexandre. Nunca vê a pessoa afro-indígena, o Instituto Afro-Indígena. Não, o Alexandre, vamos ajudar ele. E eu fiquei muito feliz, né, que as empresas que a gente procurou, né, já com histórico de outros eventos em parceria, né, concordaram. A FEComércio deu o primeiro passo fantasticamente. Até gostaria de deixar um elogio aqui para o antigo superintendente, o Eduardo Gabardo, né, eu chamava muito ele de Gabardo, né, um grande colaborador da FEComércio, hoje já não está mais, mas deixo aqui, né, os meus agradecimentos, que ele que, né, comprou a ideia, levou para o Darcy Piana, né, o nosso presidente da FEComércio e o vice-governador, de poder, né, comportar e receber esse evento Dom Filó, 13 de maio. O Gabardo já tinha entendido muito bem, né, a dimensão do processo. Não, cara, eu quero conhecer. Vamos fechar tudo. O teatro é seu, nós vamos dar essa estrutura, isso aqui é de vocês. Então, aquele start ali, Dom Filó, foi decisivo e eu já fiquei sabendo, eu falei com ele na segunda, na terça-feira, ó, tá tudo resolvido. É seu, né, o teatro para tocar. Aí, aquilo ali, né, me deu um gás, né, antes do carnaval, aí, ó, né, eu comecei a ir atrás das outras empresas, né, pedindo, marcando reunião, falando com ali, falando aqui, né, e aí, lógico, né, quando a gente recebeu mais um sinal verde, né, que era do Grupo Uninter, né, a Universidade Uninter, lá do Wilson Pickler, quero agradecer, um grande parceiro aí de 20 anos, né, então, assim, também sinalizou que teria a possibilidade de ajudar, né, falou, ó, 80% eu garanto aí. Então, assim, que seria as camisas, né, do evento. Daí tinha uma outra situação, aí fomos procurar o BRDE, né, lá do nosso diretor-presidente, o doutor René Garcia, quero deixar aqui registrado, porque isso é muito importante, porque são empresas preocupadas em fazer políticas de ações afirmativas, também comprou a ideia, eu só não pude confirmar com a FACIAP logo em seguida, porque o presidente, o doutor Flávio Furlan, estava assumindo ali no dia 5 de fevereiro, até ele arrumar a casa, trocar a equipe, né? É um processo assim, meio, não vou falar que é meio prefeitura, mas tem uma dinâmica um pouco bem operacional também. Sai gente, entra gente, lógico, trocou o presidente, vai trocar a sua equipe e você vai trazer outra. E vai tentar reaproveitar aqueles funcionários que são comprometidos, né, com a entidade. Então, tinha que esperar aquele período de maturação, né? Esse período de maturação virou 2 meses. Isso já fui conversar com o homem no final de abril, né? Em vez de ser 2 meses, virou 3 meses. Então, ali já meio, né, no 18 dias para o evento. Eu fui falar com ele no dia 27 ou 26 de abril, né? Dias antes ali, 2 ou 3 semanas antes do evento. Então, assim, e quando ele sinalizou que iria dar um suporte que, né, garantiria todo um processo logístico, né, de transporte, de uma série de coisas, adereços do evento, porque as pessoas, quando pensam em evento, elas pensam de forma, não, botou ali, vai acontecer, legal, mas não sabe o que está atrás dos bastidores, né? Desde um alfinete, né, de locação de carro, gasolina,
transporte, almoço, jantar, lanche. E assim, e parece que não, mas pessoas que estão por trás, confecção dos quadros, e sobe, né, o doutor Ivan vai lá correndo levar o desembarcador vai receber. Pô, tem que subir correndo, né, tem que transferir a audiência com o cliente para poder vir aqui e o desembarcador vai receber. Então, assim, uma mega operação, né, e isso com um grupo não é de 10 pessoas. Estamos falando ali, 3, 4 pessoas ali forçando a amizade, que está na linha de frente, né, para você fazer um evento. E isso considerando que nós já ganhamos uma estrutura do teatro já pronta, com técnicos, com todo o amparato legal. Eu nem me arrisco, né? Até me arrisquei ontem lá. Não, você está colocando coisa. Mas o cara me ensinou tanta coisa. Eu fiquei ali 2 horas dentro do teatro, ali, naquele período da tarde. Rapaz, eu aprendi mais um pouquinho, eu sair de lá um técnico, né, dentro da estrutura do teatro, como é que se funciona, como é que a cortina, como é que é a iluminação, a regulação, né, da câmera. Pô, eu tive uma aula ontem, né? Então, assim, e a gente vai aprendendo. Eu falei, rapaz, aí chegou os seguranças do vice-governador. Pô, você que está na organização? Eu falei, tá certo, homem, vem. Eu ainda perguntei, ele fica até o final? Eu falei, rapaz, ó, aí você fez uma pergunta, né, de vestibular, cara. Não tem como te dizer isso, porque o homem é o vice-governador. Uma hora tá aqui, tá ali, aí, mas já não sinalizou que iria participar do evento. Eu fiquei muito contente ali, isso era 4h16, 4h20 da tarde. Então, assim, foram detalhezinhos que a gente teve o maior cuidado e mesmo assim ainda erramos ali, né, num detalhezinho ali, num detalhezinho aqui. Lógico, não somos profissionais, né, do cerimonial, né, mas a gente tenta acertar o máximo, mas a gente está aperfeiçoando. Quando eu faço uma análise também de outros eventos que a gente já fez nos últimos 4, 5 anos, a gente está aperfeiçoando, né, doutor Ivan? E esse é um processo. Professor, me permite, olha, vocês fizeram 3 em 1. 3 em 1, porque, até mais, porque se você considerar um evento que foi de 4 horas, né, a grosso modo, 3 a 4 horas, em que teve a solenidade, sim, né, o rito de abertura, que é uma solenidade, que uma da segunda maior autoridade do Estado, né? Você teve, além desse rito de solenidade, você teve a parte artística, você teve a solenidade em si da entrega da diplomação, premiações, né? Teve um filme, né? Teve um filme e um encerramento. Então foram 5 em 1. Vocês fizeram, que não é fácil. Uma coisa é você vai fazer uma sessão de cinema. As pessoas entraram, deram play, acabou o filme, tchau, foi. Isso é um evento simples, né? Mas é um evento. Agora, imagina isso tudo coordenado nessas etapas que eu discorri aqui. Não é fácil. Realmente. Então, de parabéns. Não existe erro. E acho que o mais importante é a mensagem que passa, né? A mensagem também, mensagem, né? Que, assim, a gente estava diante de Dom Filó, vindo homenagear as 50 pessoas, assim, importantes pro sul do Brasil na luta antirracista. Sim. Eu acho essa mensagem, eu acho que ela é muito forte. Eu acho que ela apesar das questões que vocês colocam, da dificuldade, isso já ficou registrado, né? Então, isso é um ponto que vocês têm que... realmente, a gente tem que dar parabéns para vocês pelo evento. Sim, obrigado. Quem chegou saiu diferente. Exatamente. Sim, na escola... Todos. Lá na escola, hoje de manhã... Não, o menor foi lá quando foi entregar para o maestro que apresentou em nome do pai dele há 10 anos atrás do piano, fez um recital para o pai dele. Aí ele mandou mensagem depois, porque a esposa já com certa idade e tal, e tem que viajar à noite. Ele falou, eu saí chorando de lá porque foi muito forte. Eu lembrei, ele perdeu o pai quando adolescente, foi muito forte, eu lembrei do meu pai. E aí ele mandou uma mensagem e falou, olha, você, Ivan, me deu uma honra fora do comum. E ter participado, visto uma pessoa igual ao Dom Filó naquele evento falar, né, não teria dinheiro que me pagasse para estar naquele momento. Para mim, eu fiquei atônito.
Eu paralisei. E aí, perguntando muito bem, doutor, o senhor lembrou, qual foi a percepção do senhor de plateia, mesmo sendo homenageado, mas plateia, antes de toda a diplomação, quando começou a abertura, Nossa. qual foi a percepção do senhor? Veja, a primeira percepção foi, esse aqui é um evento para mim, né? É um evento para nós, Sim. um evento para cada pessoa negra que estava ali. Então eu acho que você chega ali, você já chega até mais feliz de estar no ambiente. Mas aí, de repente, caem as luzes, o maestro toca a primeira nota do piano e aquilo já acaba com já qualquer abalou, né? sentimento, né? É um negócio que é um negócio forte, é um negócio que traz a gente e nos relembra da nossa capacidade, né? Porque às vezes a gente passa assim, né? Passa despercebido. A gente tá falando tanto de Dom Filó que eu não sei nem se ele tem ideia do que ele conhece as histórias, obviamente. O senhor conhece as suas próprias histórias, mas não tem ideia do que você representa para nós, Nossa, isso mesmo. né? Então, quando a gente chega lá num evento desse, que foi programado pra gente, as primeiras notas do piano e o encerramento com a festa, com a alegria do samba, ele fecha exatamente aquilo que a gente queria sentir, né? Tá num lugar desse emocionante, com história de vida e com agarramento mesmo da nossa potência, né? Eu acho que isso é fantástico. A gente precisava disso, tá? Todos nós. Eu posso considerar isso, quer dizer, tem hora que a gente para e o negócio está ficando estranho, porque a máquina do corpo não acompanha o teu mental. Não, você tem um mental, mas você tem um corpo, e esse corpo precisa acompanhar a dinâmica do nosso mental, né? Então, por mais que a gente se jogue, né, a gente acha que, bom, não vai acontecer mais nada, já vi tudo. Não, essa busca que é o grande lance. A gente está sempre em movimento, né? Mike Tyson fala isso. Ele fala, olha, não é a luta, é o movimento para a luta e depois da luta. Antes, depois. Esse movimento é o que te inspira para aquele momento. Foi o que eu sentia ontem. Eu falei, a menina, eu estava na recepção, ela fez assim uma pergunta, a menina de recepção, uma mulher negra, muito bacana, que nos recebeu, né, no hotel, e ela fez um comentário, olha, eu queria muito ir com vocês. Eu falei, tudo bem, sem problema nenhum, a festa é nossa, você é a nossa convidada. Não, doutor, o professor já me convidou, eu vou levar minhas 2 filhas, né? Falei, quantos anos? Uma tem 17, a outra tem 14. Eu falei, ótimo, bacana. Essas mesmas 2 crianças, né, para mim, umas crianças, no final, foi muito emocionante a fala das jovens. Ela quis dizer que, olha, eu tive muitas camadas. Na linguagem da juventude, são gatilhos, né? Eu estou com muitos gatilhos. E esse gatilho, muito obrigado. Aquilo ali, para mim, não tem preço, entendeu? E para nós, reiterando a fala do Dr. Douglas, do Alexandre, né, e do próprio Tiago, que está trabalhando hoje, não pode vir, né? Quando nós pensamos, né, e eu que já não tenho tanta caminhada igual o senhor, mas eu tenho mais de 3 décadas também aqui no Sul, né, na luta, né, bem antes de ser advogado e tal, era pensar isso mesmo, né? O Senhor nos traz a esperança, o Senhor nos traz a ancestralidade, o símbolo da resistência, né? De uma pessoa que tem uma vida dedicada na história. E aí, lendo o que a comenda, foi por isso que eu escolhi a sua fala, porque peguei da sua fala, né? Né? A realização da CUT, né, foi direcionada ancestralmente. Nos últimos 500 anos, ninguém havia se preocupado, enquanto comunidade, a contar a nossa história sem que fosse feita pela questão oral. A CULTNE passa a ser o quilombo digital, um griot que utiliza da tecnologia
não totalmente acessível a nós, a formar a tecnologia preta. E com isso, Dom Filó, falando em nome do movimento negro, eu não tenho dúvida, né? O senhor, quando o Tiago nos deu a chance de conhecê-lo e as duas opções, não tenho dúvida. Para mim, o senhor é mais, e reiterando o seu contemporâneo, Agenor, né? Mais do que o nosso Zumbi dos Palmares. O senhor, nesse momento, nos representa para os negros do Sul, né? Essa resistência ancestral da diáspora africana, da Mãe África, né? Mas também um referencial que na região que já foi capital do Brasil, né? Vem para o Sul para que, através da Cultine TV, a nossa história vá para essa nação brasileira e para a América Latina. Então, eu, de coração, né, e muito emocionado, né, não tenho nem palavras para mensurar, como diz o Dr. Douglas, o que o senhor representou para nós ontem, no 13 de maio, e para todas as personalidades. E tem um historiador britânico, me fugiu o nome, mas ele tem uma coisa muito interessante que ele fala. A história só é feita por pessoas que quebram regras. E o senhor, com a Cultine TV, com o Black Hill, quebrou a história para a nação brasileira. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse é um... Como diz Januário Garcia, né? Ele coloca, e a gente assina isso, tornou-se uma grande assinatura, quando ele diz que não existe uma história do Brasil, né, sem a presença do negro. Né? Não existe uma história do negro, né, sem que passe pelo Brasil. Então, não existe, de fato, uma história desse país sem a presença do negro. Isso é fato. Né? Esse Brasil foi construído, né, diversas mãos, mas em todo lugar tem a nossa presença. O que hoje nós estamos buscando, né, o que eu acho que temos chance é de reparar. Né? Eu estou falando nós, não estou falando ninguém para nos reparar, não. Nós estamos buscando a nossa própria reparação, porque isso é o que a ancestralidade quer da gente. Olha, o fato de a gente ter vivido lá atrás isso, não quer dizer que vocês tenham que viver da forma como nós vivemos. Não, vocês vão procurar os meios, os próprios meios, reparar esse fato e traçar novas perspectivas para essa juventude que está chegando aí. E é um marco mesmo, o professor Alexandre depois a gente comentou, posterior, mas eu vejo como um marco mesmo, né? Quem recebeu, e aí o doutor Douglas falou emocionado mesmo, que é difícil para nós negros do Sul, nós que nascemos no Sul, né? Eu conheci o Rio de Janeiro, uma ou duas vezes que fui para lá, mas fui a trabalho, assim, e as duas vezes, então assim, no Rio contando, aí não cheguei aí 10 vezes, então, se eu perguntar, eu conheço o Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro turístico. Sim. Assim como provavelmente o senhor deve conhecer a ideia da capital do Paraná, sustentável e tal, essas coisas que vendem e tal, né? Mas para nós, e para quem recebeu, esteve presente no evento, receber a comenda Dom Filó, ela é mais do que um prêmio. Ela é a percepção de um ancestral, um irmão nosso, negro, que com a sua vida toda tem dedicado à história de contar as nossas histórias, deixar arquivadas as nossas histórias, e mais que isso, né, para que as gerações futuras entendam que Dom Filó, desde a década de 70, vem fazendo o que a comunidade negra precisa. E aqui, reitero, muito obrigado, Dom Filó, né, de conhecê-lo. Muito obrigado do senhor ter vindo e dedicado esse tempo, desde ontem até sábado, que o senhor vai ficar na nossa Praça Zumbi dos Palmares, que tem o significado da Mãe África, os 54 totens. Mas eu não tenho dúvida, Dom Filó mudou a história da comunidade negra do sul do Brasil. Não é, professor Alexandre?
Olhando, pensando que nós tivemos homenageados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Lógico, a maior parte foi do Paraná. Isso nós queremos expandir mais para que outros irmãos também, pelo reconhecimento do seu trabalho, nós possamos também avaliar com muito carinho, né? E fazer sempre essa grande festa, né? De poder integrar as pessoas. Já está marcado com o nome Dom Filó. Sim. Isso não acaba mais. Isso Agora vai. Agora o senhor já separa da agenda lá que o 13 de Parou, maio parou. é nosso, não é? Dom Filó é nosso, não é, doutor Douglas? Exatamente. E assim, eu fico contente, feliz, porque surtiu o efeito que nós queríamos, né? E esse balizamento no campo institucional, falando do processo institucional, né? Todos os jornalistas que estavam ali, tinham vários jornalistas que o nosso diretor convidou, né? Que veio de várias cidades. Então, assim, o Grupo Uninter, dentro do seu canal, da sua TV Uninter, né? Queria fazer uma exclusiva com o senhor. O doutor Rached deixou um abraço, que ele teve que sair antes, mas ele ficou apaixonado pelo senhor, no bom sentido, né? Pela sua vivência, sua resistência, sua história de vida, né? Que, assim, outros profissionais, né? Outros segmentos que também me chamaram no canto, que eu nem imaginava em conhecer, que entenderam, né? A dimensão, né? Imensurável do que nós fizemos, né? E quanto esses caras ficaram felizes, e que eram pessoas brancas que passaram a ter a compreensão dos nossos anseios, do que queremos e que almejamos, igualdade de oportunidades. É só isso que nós ressaltamos, e o senhor foi o vetor aí, né, dessa engrenagem toda, né, que dá para o Paraná, porque estava muita gente do governo do estado, né, do governo do município, né, nós mandamos convite para todo mundo. Quem veio ficou feliz. Quem não veio, mas pôde assistir também pelo YouTube. Claro. Quem veio, Eu coloquei lá em todos os canais, em todas as redes, todos os grupos, né? E está lá registrado, gravado, né? Que isso vai ficar aí, né? Para sempre. E o 13 de maio, Comenda Dom Filó, ele é do estado do Paraná, da região sul. Né? Eu sei que o Sudeste é famoso, eu sei que tem o Nordeste, mas a Comenda Dom Filó é uma honra. Aí caiu no nosso colo. Quem não faz, nós fazemos. É assim, vamos lá resolver uma parada. E amanhã, né, muito bem lembrado, Dom Filó vai vir no maior território quilombola reconhecido do sul do país, né? O quilombo do Varzião, que são 7.450 campos de futebol, para levar a história do quilombo para a América Latina toda. Não tenho dúvida. E agora, à tarde, antes de ir para cá, a professora Ana, que foi uma das homenageadas da Unespar, que o senhor vai palestrar na sexta-feira lá, mandou estar no site da universidade, Alexandre, que nunca participou de um evento tão memorável da Comenda Dom Filó, tanto que a universidade pediu que ela relatasse como que foi o evento na hora que ela recebeu a comenda. Está no site da Unespar. Muito me honra. Né? E diz ela que já provavelmente vai faltar espaço para os alunos de música, de artes e de cinema. Já pode assistir em pé. Com a torcida, lembra lá da Geraldo Maracanã? Já não tem. Então, assim, vai de Geraldo Maracanã, não tem problema. A Comenda Dom Filó, ela revoluciona a história da comunidade negra no sul do Brasil, não só para o reconhecimento de personalidades, como bem lembrou o Dr. Douglas, que foi uma das personalidades, e inclusive nos conhecemos até de uma forma bastante da situação lá, né? Como sempre a gente se conhece na luta, do flanco na luta, né? E eu acho que ela vai ser para nós, né, um referencial para a Cultne contar nossas histórias, o senhor mostrar as personalidades, né? Se tivesse tempo mesmo, eu tinha que ficar até 3, 4 horas da manhã, porque todo mundo queria tirar foto com o senhor e gravar e tal, e, né, o povo do carnaval falou, cara, mas assim,
aonde estava essa sumidade, para nós do Sul aqui, né? Quando fomos a primeira vez, o Alexandre lembra muito bem, poxa, honra para nós. E então, assim, a Comenda Dom Filó, ela é uma ressignificação da história e resistência do povo negro para o sul do país, para essa nação brasileira e para a América Latina. E eu, né, já estamos quase próximo do final, eu deixo as minhas considerações antes de tudo, dizendo, Dom Filó, né, muito obrigado pela sua existência e pela sua resistência. O senhor é um exemplo, né? O senhor teve a honra de gravar o Nelson Mandela, que ficou bem o pós a prisão dele de Rhodes, mas para mim o senhor é o nosso Nelson Mandela vivo, né? E de resistência para provar que a nossa luta é ancestral. E muito obrigado, Dom Filó. Dr. Douglas. Bom, antes das minhas considerações finais, eu queria pegar só um ponto ali do que o senhor estava falando a respeito das ações afirmativas, né, da luta que o senhor foi fazer lá e que conseguiram trazer as cotas, que foi pelo trabalho do movimento negro, né, e que hoje a gente tem toda essa luta, porque ainda é uma luta, porque a cada ano que passa a gente vê pessoas tentando deslegitimar essa nossa legislação, tentando mudar. Foi ressignificado agora, né? A gente conseguiu ganhar mais visibilidade e mais segurança na lei de cotas, mas todo mundo está tentando a todo tempo deslegitimar, assim como que a gente pega quando a ascensão ali dos bailes que o senhor fazia. Qual foi a forma de acabar com aqueles movimentos, né? É a mídia trabalhando em prol daquilo, né? Porque o senhor, aquele empresário que colocava dinheiro nas rádios, né? Que pagava os impostos, eles não poderiam acabar dessa forma, assim, de uma hora para outra. Então, eles tiveram que fazer uma campanha para deslegitimar tudo aquilo que vocês estavam fazendo, para colocar na cabeça das famílias que aquelas pessoas que ali estavam não podiam continuar, porque é isso que eles fazem com a nossa cultura sempre, né? Somos sempre os criminalizados. Então, a importância das ações afirmativas e da Comenda Dom Filó aqui para o Sul, ela tem um respaldo e ela ganha uma força tão grande aqui, porque faz com que nós possamos nos reconhecer, né? Nos reconhecer na figura de Dom Filó, que é um lutador, né? E está vivo entre nós. Então, isso que é o melhor, né? Essa homenagem, assim, eu acho que isso é muito importante. O senhor, pelas minhas contas, vai viver pelo menos mais uns 45 anos. Né? Não é. Porque, não é. Mas o teu legado já está marcado no sul do país. Sim, é verdade. A tua história já está marcada. Eu, como eu estava falando, um menino negro da periferia de Curitiba, que não tinha noção de racialidade, que sofria e não sabia por que sofria, né? As mazelas de todos nós. Estar aqui hoje na sua presença, ter recebido essa homenagem, para mim é uma grande satisfação. É um feito histórico, está marcado na minha vida. Histórias que eu vou contar para minha família, para minha filha, né? E para todos, porque é um reconhecimento que realmente eu não esperava. E estar na tua presença é sempre uma alegria, né? O senhor é uma figura, além de ser toda essa figura, ainda é uma pessoa tão gentil, tão amável, tão humilde, né? Eu estou conversando aqui com o cara do movimento negro do Brasil, que fez toda essa luta. Eu estou sentado na frente dele, então para mim é uma grande honra. Eu agradeço demais. Com certeza registrarei todos os momentos possíveis dessa situação e espero lhe encontrar em outros movimentos por Várias aí. comendas, né? Várias comendas, né? É isso, professor Alexandre, obrigado. Dom Filó, fique à vontade, o senhor tem aí 5 minutos para fazer as considerações finais. Né? Vamos trocar esses 5 minutos, transformá-lo em como foi dito pelo doutor Ivan, isso é um momento histórico. Um momento histórico individual, um momento histórico coletivo, né?
esse momento é um momento muito importante. Me coube a missão dada pela ancestralidade de tocar esse barco, seguir, né? Seguir na condição que eles me dessem a força necessária, né? Me concebam, né? Estar por aqui mais o tempo que for possível para que a gente vá fazendo acontecer. Isso não é uma coisa minha, só para mim. Isso é, como já foi dito, para outras personalidades que passaram por esse plano, que ainda estão por esse plano, né? Por exemplo, eu cito o nome entre eles, Martinho da Vila, por exemplo. A missão do Martinho, uma missão fantástica, né? Aquele militar que deixa a carreira militar para cumprir uma missão artística. Ele cumpre essa missão, ele reata o Brasil com a África, descobre a diáspora africana, porque usou a música, né? Então, os seus símbolos estão ali, né? Antigos long plays, né? Depois CDs, né? Chegando até outras obras musicais. Eu cito aqui um outro grande irmão e uma figura fantástica, Altair Veloso. A missão desse homem é uma missão muito incrível. É um grande poeta, um grande escritor, um grande músico. Um homem que foi capaz de escrever uma ópera essa que ainda não saiu do papel, assim como não estava saindo Black Hill, Black Power. Essa ópera é chamada Alabê de Jerusalém. Ele conta a história, né, de um griot que sai da sua aldeia e vai na busca do conhecimento, e nesse caminho ele encontra Jesus Cristo. E ele vive todo o processo de Jesus Cristo. E ele volta com a missão de levar a palavra de Jesus Cristo, mas sem perder a sua identidade, sua visão de africano que era. Então, isso é uma ópera chamada Alabê de Jerusalém. Procurem saber. É uma coisa fantástica. Esse homem hoje está escrevendo uma outra musical sobre Zumbi dos Palmares. Tá? Em breve, nós vamos ter essa obra, que é uma nova proposta audiovisual que a Cutne vem trabalhando. E essa ópera nós vamos colocar à disposição da nossa comunidade nesse país, né? Então eu só peço uma coisa a vocês, todos vocês, que possam estar desenvolvendo, né? Possam estar divulgando as nossas narrativas. Então hoje nós temos uma ferramenta chamada Cutne TV. Agora, todos precisam se apropriar dela, entendeu? Todos têm que saber que ela existe, que ela não é minha, ela é nossa. Ela é uma arma poderosa, porque o conhecimento é tudo, vale mais do que qualquer coisa. E eu queria fechar dizendo o seguinte, é um recado para os mais jovens, aqueles que estão aí se beneficiando da estrada que nós construímos. Eu nunca deixei de ir lá buscar o conhecimento, ou seja, eu vou lá na universidade, fui lá, apanhei, busquei, aprendi no livro do colonizador, contextualizei o conhecimento a partir da minha história, da história do meu povo, e devolvo o que eu aprendi para a minha comunidade. Porque a gente está vendo hoje uma galera que está aí, se beneficiou das cotas, vai lá, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não está devolvendo devidamente para a sua comunidade. Tem muitos, hein?
Então, vamos acordar. Tem Eu queria muitos. deixar esse recado para essa garotada, porque se a gente fizer esse dever de casa, vai diminuir o gap. O que é o gap? O gap é a consciência racial e o famoso letramento racial. Ou seja, se um bebê nascer hoje, ele já tem que ser letrado. Esse é o sonho. É que a mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Está sendo fantástico a minha vinda aqui, né? E ser lembrado em vida, isso não tem preço. Tá? E eu só peço a Deus que eu continue assim, simples e generoso. E que não deixe nunca a mosquinha azul subir na nossa cabeça. Muito obrigado. Obrigado, nosso Dom Filó. E aqui o programa Afro Paraná agora encerra suas atividades. Está chegando aí o Júnior Show, né, o colega que vai me suceder, né? E fica aí os telespectadores que entraram, participaram conosco. O programa Afro Paraná agradece a presença do Dom Filó, 2 advogados, né, emblemáticos nesse estado do Paraná, o doutor Douglas Oliveira e o Luiz Ivan Camargo, que é uma lenda do movimento negro, né? E aí a gente faz o programa assim. Nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam pela Rádio Oficial do Paraná e pela Cultine TV, né? A nossa TV, cultinetv.tv, é o nosso patrocinador, né, parceiro do Jovem Aprendiz, que vai estar para você, porque a gente vai passar isso, mostrar como é que se coloca a população negra, né, no mercado de trabalho. O nosso muito obrigado, o melhor café da tarde, o Pretinho, que sempre te acompanha. O Alexandre César se despede aqui. Muito obrigado. Até mais.